Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso. Vamos aí avançar? Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal, vamos orar e vamos aqui conversar um pouquinho de novo sobre agenda. O pessoal acha que é fácil, né? A gente, quando olha assim, fala, meu Deus, é muito fácil. Mas não é não. Tem seus desafios. Mas vamos lá. Deus vai nos ajudando, a gente vai pegando a prática. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por tua bondade, por tua graça, pelo teu infinito amor. Agradecer porque o Senhor é bom e sabemos que tudo que aconteceu no dia anterior foi fruto da tua bondade. E as coisas, Senhor, que aconteceram, que foi fruto, Senhor, da nossa carnalidade, ou fruto daquilo que Satanás tentou fazer. Nós agradecemos porque, de alguma forma, todas essas coisas, elas nos ensinam sobre quem Jesus é e sobre como ele também se manifesta. Obrigado, que o Senhor continue nos desafiando, nos ajudando a crescer nisso. Nós queremos essa revelação, dia após dia, de quem Jesus é. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua vida, obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal? Então, oi, Genilson, fala comigo. Não, pai, só para saber, o trabalho da agenda é para entregar para o senhor ou para o prefeito da Márcia? Para mim, manda lá no privado. Tá, vou mandar. Valeu. Nada. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai rever aqui algumas coisas e alguns detalhes que eu acho que não ficaram tão claros e a gente precisa passar agora com calma, mas eu queria uma interação maior de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode travar o áudio, pode perguntar. Não há dificuldade nenhuma nisso, tá bom? Então, por favor, podem perguntar. Todo ministério, gente, a gente precisa fazer um trabalho de previsibilidade. Ou seja, quanto mais nós tivermos eventos que sejam previsíveis, mais a gente vai conseguir ter uma igreja que corresponda a esses eventos. Uma liderança que consiga ter uma participação maior, não só em eventos que envolvam toda a igreja, mas também em reuniões. Tudo bem? Então, a gente precisa aqui montar uma agenda que traga uma previsibilidade e a gente consiga alinhar a agenda de todo mundo. Por quê, pessoal? A agenda das pessoas não está à nossa disposição. Por isso que é muito importante que você tenha uma agenda, ok? Que você tenha uma agenda e que você trabalhe com previsibilidade da sua própria vida, ok? O que você valoriza? Por exemplo, você precisa anotar na sua agenda aniversários que são importantes, ok? Por exemplo, se você está ministrando um curso, é necessário que você coloque na sua agenda o dia que esse curso vai começar e também os dias que você está dando aula nesse curso e quando ele vai terminar. Por que é importante fazer isso, pessoal? Exatamente para que, se alguém quer agendar alguma coisa conosco, se alguém quer pedir que a gente ministre ou que a gente faça alguma coisa, a gente tem como dizer, olha, esse dia dá, esse dia aqui ainda não dá, ok? Eu tenho
tantas semanas ainda na frente que eu estou preso. Vou dar um exemplo para vocês. Me convidaram para dar aula na ECBL lá no Viegas. E aí, aula presencial, me convidaram para dar aula, e aí eu perguntei para a líder da ECBL quais são os dias, quais são as datas, ok? Por que eu perguntei quais eram as datas que eu estaria comprometido com ela? Porque eu já tinha, dia de quarta-feira, uns trabalhos agendados. Então, eu queria verificar, eu queria muito ajudar, mas eu queria também verificar se não ia bater com aquilo que eu já tinha agendado. Ok? Então, o que eu fiz? Ela me deu a data inicial e aí eu fui batendo todas as datas que eu teria que dar aula. E aí, o que aconteceu? No último dia que ela tinha marcado para ser a prova, seria o dia que eu tinha um trabalho para fazer. Aí eu perguntei para ela, falei, olha, todas as quartas-feiras que você me solicitou, elas estão livres, com exceção de uma. Você se importa de eu trabalhar sem perder a qualidade e antecipar o fim da ECBL? Aí ela falou, não, aposto, para mim seria até bom, porque quanto mais a gente conseguir economizar aí de quartas-feiras, caso a gente tenha algum problema, como chuva, né? Algum problema, a gente tem aí quartas-feiras livres, né? E sem perder a qualidade. Aí eu falei para ela, vou fazer melhor ainda. Eu vou, dependendo da turma, eu vou trabalhar para que a gente termine até antes do que foi estabelecido. Você se importa? Ela disse, não, não me importo. Então, o que eu fiz? Eu peguei na minha agenda o primeiro dia de aula. Botei lá, ó, aula da ECBL, primeira aula. Depois fui lá na outra data, segunda aula, terceira aula, quarta aula. E aí coloquei lá no último dia que eu tinha combinado com ela, prova, aula da ECBL, aí botei lá, prova. E aí o que eu fui fazendo? Quando eu dou aula, eu sempre estudo o combinado e estudo um capítulo a mais. Então, o combinado e um capítulo a mais. Por que eu faço isso? Porque se eu conseguir dar os 2 capítulos e tiver um tempo, eu dou o capítulo que eu já estudei. Entendeu? E aí, para minha surpresa, a turma correspondia demais. Então, a gente conseguiu dar todos os capítulos e houveram dias que eu consegui dar o 3º capítulo. Então, o combinado era dar 2 capítulos por aula e como a turma foi avançando, eu acabei dando o 3º capítulo. O que aconteceu, pessoal? Eu consegui fechar todas as aulas economizando 2 aulas, 2 dias. Entendeu? Então, o que eu fiz aqui na minha agenda? Eu consegui até terminar antes do combinado. Aí falei para ela, olha, perguntei para os alunos, pessoal, todo mundo entendeu? Semana que vem é a nossa última aula, que vai ser quarta-feira agora. É nossa última aula. Na última aula,
Eu vou dar o capítulo que está faltando e vou dar a revisão. Vocês não querem perguntar nada e tal. Aí o pessoal, não, ficou tudo muito bem esclarecido. Então, tal dia vai ser a prova. Como é que é a dinâmica da prova? A gente vai dar a prova, vou corrigir em sala de aula, vou entregar, e caso vocês tenham alguma dúvida, a gente já resolve ali tudo bonitinho. Entenderam? Mas como que eu consegui fazer isso? Como que eu consegui, pessoal, corresponder às demandas e também terminar antes? Porque há um planejamento. Tudo que você faz sem planejamento, você tem um perigo enorme de não conseguir chegar no objetivo. Entendeu? E aí você às vezes pergunta, fala assim, caramba, as pessoas não estão participando dos eventos. Será que as pessoas não estão participando exatamente porque não existe um planejamento? Porque, pessoal, a gente não está aqui engessando, tá, pessoal? A gente precisa ter planejamento, mas não ficar aficionado nele. O planejamento, ele é para nos servir, e não o contrário. Porque eu preciso seguir o planejamento. Não, 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 não. O planejamento é para nos servir, mas nós podemos também aplicar ideias e quebrar o planejamento, tá bom? Claro que não vai se tornar uma regra, ficar quebrando toda hora, mas entenda, o planejamento é para te servir, e não o contrário. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, é importante que você consiga ter um planejamento mínimo. Vamos dar uma olhada aqui na tela para a gente poder entender algumas coisas aqui. Como eu falei para vocês na aula passada, como é que eu começo? Eu sempre começo colocando os meses. Meses, o nome, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Ok? Depois, qual é a segunda coisa que eu faço? Eu separo os sábados e domingos. Eu não coloco nada do lado. Eu apenas separo o dia. Ok? Por exemplo, nós temos ali o dia 17. Dá uma olhadinha lá em janeiro, tá vendo? Estou bem até ali, 17. Porque o 17 é um sábado. Ok? Se eu tenho eventos que acontecem na igreja, como DNA, né? Que é um curso para membros. Se eu tenho um café para os novos membros, eu tenho que separar o sábado e domingo. Eu não escrevo nada. Eu só coloco o dia. Segundo, eu vou separar também os feriados. Tudo bem? E aí o feriado eu já posso colocar aqui, ó. Por exemplo, janeiro, dia 20. 20 de janeiro é o aniversário de Max Viegas, mas também na cidade do Rio de Janeiro, o que é, pessoal? Feriado de Sebastião. Perfeito? E aí, o que depois eu vou fazendo? Faço isso em todos os meses. Janeiro, fevereiro, tum. Depois eu volto e vou fazendo o quê? Eu vou colocando todos os eventos que são certos de acontecer. Quais são os eventos que são certos de acontecer? Aniversário das bases, das congregações, aniversário dos presbíteros, que não muda. Sim ou não, pessoal? Aniversário dos presbíteros, que não muda. E eu coloco as festas bíblicas. Como é que eu pesquiso isso? Eu vou lá na internet e digo festas judaicas ano 2026. Apóstolo, mas as festas não são bíblicas? Sim, pessoal, mas eu
busque em festas judaicas, porque o contexto de festa bíblica é nosso. Na internet, essas festas são a festa dos judeus. E aí eu faço a separação. O que é festa bíblica e o que é festa judaica. Mas por que eu busco essas festas? Ok? Exatamente porque a Páscoa bíblica nem sempre vai bater com a Páscoa católica. Ok? E nós celebramos a Páscoa bíblica. Ok? Então, o que acontece? Essas festas, pessoal, elas acontecem num período de 7 dias. O que eu pego? Qual é o sábado, né? Ou qual é o domingo? Se eu quero celebrar com todo mundo, eu faço o sábado. Qual é o domingo que cai nessa semana de 7 dias, né? Nesse intervalo. Então, eu marco o domingo que está entre esses 7 dias. Tudo bem? E aí, se vocês perceberem, depois o que eu vou colocando, pessoal? Tudo aquilo, todos os eventos que já são certos de acontecer. Depois dos aniversários, o que eu coloco? Eu coloco o dia de uma reunião, de uma festividade. Ah, vai ter festividade da igreja. Eu já coloco ali, bonitinho. Por quê, pessoal? Aquilo que é comum a toda a igreja, eu vou colocar na agenda. Por que você não coloca as redes? Porque as redes elas têm que ser acertadas na reunião de presbitério. Então, eu tenho que perguntar, atenção, pessoal, as redes vão acontecer no mesmo dia que aconteciam no ano passado? Ok? Então, para evitar trabalho de ficar pagando, o que a gente faz? A gente deixa com que questões de rede ou alguma outra reunião a gente acerte dentro da reunião de presbitério. Tudo bem? Uma outra coisa que é importante, que eu coloquei aqui, não sei se vocês perceberam, vejam comigo aqui no dia 22 de janeiro. Eu coloquei lá, reunião online para alunos e novos candidatos do Talmide. Por que eu coloquei online, pessoal? Hoje é importante a gente fazer uma descrição o mais claro possível. A reunião vai ser online ou vai ser presencial? Então, já destaquei aqui, reunião online para quem? Qual é o público? Para alunos e novos candidatos, ok? Por que eu botei novos candidatos? Porque eles ainda não se matricularam. Então, não posso dizer que são novos alunos. Então, botei novos candidatos do Talmide. E aí, pessoal, uma coisa importante, no horário, presta atenção nisso, não existe 20 HS ou 22,30 HS minutos. Isso não existe. O que existe, pessoal? Se você quer colocar a hora 20H, e se você vai colocar os minutos, depois do H, você coloca os minutos. 14, 30, 20. Após, se eu quiser botar só 20 horas e o 00, não existe esse formato, pessoal. Pessoal, tomem cuidado com isso, isso é regra. A maioria do pessoal nas igrejas colocam errado. Não existe 20H00. 20H. Acabou. Se vai colocar os minutos, 20H, 15 minutos. E acabou. Ok? Uma outra regrinha que é importante, pessoal,
é o ponto e vírgula. Vocês estão vendo que tem ponto e vírgula? Onde que não tem ponto e vírgula? Na última data do mês. Na última data do mês, o que eu tenho, pessoal? Um ponto. Por quê? O ponto e vírgula indica que a próxima data continua fazendo parte do mês que eu estou falando. Quando eu coloco o ponto final indica que aquele mês eu estou encerrando com aquela data. Então, sempre que houver um subtópico, um tópico, o que você vai fazer? Ponto e vírgula. Encerrou, ponto. Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma dificuldade? Ok? Tá? Uma outra coisa que é importante, pessoal, abreviação de ofício. Ok? Tem muita gente que bota profeta como se fosse professor. Ok? Prof. Tá bom? E, gente, lembrando também, né? Profetiza. Profetiza, se é ofício, é com S. Se é verbo, profetiza, Luciana, é com Z. Ok? Então, tomem cuidado com isso, para não colocar errado. Profetiza com S, ofício. Profetiza com Z, é verbo. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, abreviações. AP, ponto, apóstolo. APA, apóstola. PR, ponto, pastor. PRA, ponto, pastora. Ok? Mestre, MT, ponto. Mestra, né? MTA, ponto. Ok? Profeta, PFT, profetiza, PFTA, ok? Evangelista, EV, ponto, sempre botando ponto. E evangelista mulher, EVA, tá bom? Não é material de escola não, mas é EVA, tá bom? Ok? Esqueci de algum? Apóstolo, profeta... Não, falei todo mundo. Beleza? Deixa eu ver uma outra coisa aqui para chamar a atenção de vocês. Vocês perceberam por que eu coloquei, gente, em coluna? Janeiro, dividi em duas colunas. Porque visualmente você consegue ver o mês, perfeito? E você também economiza, pessoal. A gente não está jogando dinheiro para o alto. Então, a gente sempre precisa fazer o quê? Economizar. Ficar aquela coluna do lado sem nada, aquilo ali é jogar dinheiro fora. Então, gente, sempre tentando economizar. Apóstolo, dá para colocar em 3 colunas só se a página estiver deitada, em forma de paisagem. Em forma de retrato, pessoal, sempre colocar em 2 colunas. Paisagem, 3 colunas, eu acho que a gente consegue ter uma boa visualização. Beleza? Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu queira chamar a atenção de vocês. Quando, por exemplo, um evento, pessoal, ele tem um intervalo, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, fevereiro, 14 a 17. Eu quis colocar ali somente carnaval. Eu não quis especificar nada. Se você quiser especificar, qual é a ideia que eu posso dar? Se você tiver evento durante o carnaval, todos os dias, ou
2 dias, você pode colocar, né? 14, tracinho, carnaval livre. 15, carnaval, teremos culto. 16, carnaval, ato profético em tal lugar. 17, carnaval, entre parênteses, dia livre. Tá bom? Mas se você não tiver uma programação, pessoal, o que você faz? Você coloca só o intervalo, 14 a 17. Tudo bem? Então, aqui, ficou alguma dúvida? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que a gente possa chamar a atenção também, que é importante. Então, ó, botei aqui o aniversário do presbítero, né? E tal. Ó, vocês estão vendo aqui? Esse ano, em abril, esse ano, a festa da Páscoa bíblica caiu na mesma data, na mesma semana da festa da Páscoa católica. Então, eu coloquei aqui, ó, festa da Páscoa nas bases. Tá vendo? Ó, dia 3, sexta-feira santa, sábado, não tem nada aqui, mas poderia colocar, por exemplo, aqui, poderia botar, ó, 4, espaço, ponto e vírgula e deixar livre. Ok? Então, aqui, ó, dia 11. 11, como é um sábado, deixei livre. Ok? Tiradentes, dia 21. Dia de Tiradentes, né? Feriado. Por que eu coloquei aqui terça-feira? Tá? Botei terça. Porque é importante, pessoal, que quem esteja visualizando vai fazer aquela pergunta: pessoal, que dia mesmo cai o feriado de Tiradentes? Quando você coloca na agenda, você facilita a pessoa que está consultando. Então, a agenda, ela também precisa ser um instrumento de facilitação, tá? Botei, ó, dia de Jorge, feriado. Botei, ó, quinta-feira. Tudo bem? Ó, dia do trabalhador, feriado, sexta. Entendeu? Então, eu coloquei aqui, pessoal, todos, ó, dia 23, festa de Pentecostes. Entende? Corpus Christi. Eu fui colocando aqui todas as datas que eram importantes para as pessoas. E depois, com elas, a gente vai fazendo o quê? A gente vai acrescentando as outras. Dia 9, Dia dos Pais. Lá em maio, eu não coloquei Dia das Mães, eu coloquei. Em maio, eu não coloquei o Dia das Mães. Coloquei. Botei dia 10. Obrigado aí. Coloquei o dia 10, Dia das Mães. Ok? Dia das Mães, porque é um dia importante. Isso aqui é um dia importante, pessoal, principalmente para o Ministério com Crianças. Ok? Independência do Brasil. Aqui, ó, feriado. Quando que é o feriado? Segunda-feira. Tá? Então, pessoal, fui colocando todas as datas. E aí, lá embaixo, em dezembro, por que você colocou o Natal, né, na agenda? Exatamente para o pessoal saber que dia cai o Natal, para poder ver a questão do culto. Se vai ter o culto com alguma celebração, ok? Ano Novo. Ano Novo é muito importante, pessoal, exatamente por causa dos cultos da virada, entendeu? É importante que a gente coloque
essas datas, tá? E aí botei aqui o que é de praxe, né? As aulas do Talmud do pessoal do primeiro e segundo ano são as quintas, a CBL às quartas e o Ninho das Águias às sextas. Só observações para o pessoal que for preencher já pudesse se lembrar. Ok, pessoal? Quantos aí entenderam? Todo mundo entendeu? Agora, pessoal, eu quero perguntas. Eu acho que depois da dificuldade que a gente teve de montar essa agenda, eu Perguntas. posso dizer que eu acho que eu entendi. Apóstolo, quando o senhor começou a falar sobre a agenda, o senhor estava falando sobre a questão. Não tem. É a Lu que está falando? Perdão, gente. Não, ela já pode falar. Então, quando o senhor começou a falar sobre a agenda, o senhor estava falando sobre alguns eventos, questões até de aniversário, e para que as pessoas pudessem, caso viessem a nos pedir para ministrar alguma coisa na agenda estivesse específica. Aí ali eu me perdi. Eu não sei se o senhor estava falando dessa agenda de papel para a gente se organizar ou era essa daqui. É essa que o senhor está falando, né? Para a gente manter o nosso controle aqui. E não colocar, por exemplo, um curso. Ah, tá. O senhor falou sobre curso de SBL e tal. Então não entra aqui, entra na agenda de papel para evitar essa situação, não é isso? É que eu me perdi na hora que eu estava ouvindo. Aí eu fiquei na dúvida, esperei terminar mesmo. Eu dei exemplo da ECBL porque eu falei que o planejamento pessoal ele colabora também para quando você for questionado sobre a sua participação em algum evento da igreja, você possa bater a agenda da igreja com a sua e já antecipadamente você avisar, olha, no dia que vai ter uma reunião que eu tenho que participar, pessoal, eu não vou poder participar, porque eu tenho um aniversário que já está aqui na minha agenda. O que isso mostra, Marcos? Isso mostra que você é uma pessoa comprometida com essa agenda. Entende? Se você avisa em cima da hora, pessoal, não vou poder participar. Tem um evento marcado, você sabia do evento, você não avisou, e aí chega em cima da hora, você fala, pessoal, não vou participar. Se você não fala nada, isso mostra que você vai participar. Se você fala em cima da hora que não vai participar, parece que você é uma pessoa que está descomprometida. Ou seja, você assumiu uma responsabilidade que tem ônus e bônus, e aí você diz em cima da hora, não vou participar. É diferente quando você está passando mal, é diferente quando você tem uma emergência, é diferente quando você tem uma escala de trabalho. Ok? Por isso que quando você vai você vai dizer que não vai participar, você precisa ser o mais claro possível. Pessoal, não vou participar por causa de trabalho. Não vou poder participar por causa de um aniversário de família. Por quê? Se você avisa, você tem a sua agenda toda bonitinha, você recebe a agenda da igreja. Quando você recebe a agenda da igreja, você começa a bater com a sua agenda. Por que você está batendo com a agenda? Você se responsabilizou com aquele presbitério. Você se responsabilizou com aquela agenda. Então, se você não diz nada, você está dizendo, pessoal, eu vou participar de tudo. Ok? Se você, logo que recebe a agenda, você começa a bater todos os eventos, nenhum evento bateu com alguma coisa da minha agenda, que eu acho importante. Bateu, tem um dia que bateu. Você tem uma viagem de família.
uma viagem. Aí você vai dizer, pessoal, ó, tal dia eu tenho uma viagem de família, não vou poder participar. O que você está dizendo ali para o presbitério? Você está dando a oportunidade do pessoal tentar mudar, porque a sua participação é importante, ok? Porque a gente sempre fala o seguinte, tudo que você marca primeiro tem prioridade. Tudo que você marca primeiro tem prioridade. Só que tem que estar registrado onde? Entendeu? Então, se você, por exemplo, tem um evento que você marcou, mas é um evento que dá para mudar, ó, pessoal, eu já tenho um evento nesse dia, mas eu vou tentar mudar. Tá bom? Então, eu já estou avisando a vocês com antecedência para que ninguém ache que eu não tenho um compromisso com aquilo que eu me prontifiquei a fazer. Entendeu? Então, é muito importante que você dê esse retorno. Para quê? As pessoas precisam ter clareza da sua participação. Entendeu? Entendi, sim. E a outra, meu trabalho foi sem ponto e vírgula. O meu não foi ponto e vírgula, não foi. Eu não sabia que era. Eu vi, até cheguei a ver, achei curioso, mas eu não perguntei ao senhor e acabei fazendo sem ponto e vírgula, sem ponto no final, já perdi ponto. Não. O trabalho não tem o objetivo de pontuar. O objetivo é vocês passarem pela experiência e a gente ter como aí fazer apontamentos. Como você agora, nessa explicação, você já identificou. Ó, isso aqui eu acho importante, ok? No próximo que você fizer, você já vai ser muito mais atencioso quanto a isso. Entendeu? Lu, pode perguntar. Aposto. Então, pelo que o senhor estava falando, todos os sábados, domingo não, porque eu não acrescentei, mas todos os sábados, independente se a gente sabe que vai ter um evento na base, quando se monta a agenda, a gente não coloca esses eventos dos sábados, a gente deixa ele sempre livre, porque, vamos supor, pode mudar ou pode trocar, ou de repente, naquele momento, vamos supor, não está acontecendo na base. Então, todo sábado, independente se tem algum evento já marcado ou não, a gente só acrescenta na agenda, tipo, próximo, para que as pessoas saibam. A gente divulga ele, mas a gente não coloca na agenda. A gente coloca na agenda ali, mas a gente não marca nada. Por quê? A agenda, Lu, ela é um instrumento de organização. Então, nós estamos fazendo a agenda para a igreja para que o presbitério tenha, primeiro, a prioridade para marcar essa agenda, mas de quem é depois a prioridade? Os líderes de área, os líderes de ministério. Então, eles precisam ver o que tem disponível, entende? Então, quando a gente disponibiliza a agenda depois, que passa pelo crivo do presbitério, o presbitério não vai marcar mais nada, porque, por exemplo, ó, numa agenda como essa, tem que entrar casamento que alguém vai marcar, casamento, 15 anos, né? Porque tem gente, por exemplo, eu sempre falo isso, pessoal, quem for marcar casamento 15 anos e quiser a participação do presbitério, tem que avisar para algum presbítero para a gente colocar na agenda. Porque quando a gente for fazer o planejamento, se é para o presbitério participar, se é para um presbítero só participar, a gente não coloca na agenda, a gente coloca na nossa agenda pessoal. Entendeu? Mas se a pessoa faz questão que os presbíteros participem, então a gente coloca na agenda, né? A gente nem coloca o nome. A gente só diz, ó, reservado para casamento. Ok?
Então, a gente nem coloca o nome, mas avisa os presbíteros. Vai ser o casamento do fulano e da fulana. Coloque aí na agenda. Entendeu? Para quê? Para que as pessoas possam também saber que elas não vão poder contar com o presbitério. Entende? Gente, nós já temos aqui um evento exclusivo aí para o presbitério. Ok? Como eu coloquei aqui, deixa eu botar lá embaixo. Reunião geral do presbitério. Tá vendo? A reunião geral do presbitério, aqui, eu estou comunicando para todo mundo. Não adianta marcar nada nesse dia, porque nenhum presbítero vai poder participar. Apóstolo, no dia 28, se quiser marcar a confraternização da rede, pode marcar? Pode. Mas já saiba que não vai ter a participação do presbitério. Entendeu? Porque as pessoas, a agenda ela é feita não para mim, mas para todo mundo que exerce liderança, que precisa ter clareza do que aquele dia se trata. Compreendeu? Sim ou não? Sim, entendi sim. E quanto a essas reuniões que tem dos presbíteros e dos aspirantes, vamos supor que essas reuniões que tem, que no caso a gente como aspirante participa, que é a reunião do presbitério, quando tem essa reunião, e vamos supor que naquele dia, geralmente é a última sexta-feira do mês, aí vamos supor que aquele dia é feriado, aquela reunião a gente já tem que deixar lá na agenda marcada e ela antecipa? Ou no caso, porque como é a última sexta-feira, não tem como ser depois, teria que ser antes. Ela também tem que entrar na agenda, ela também coloca ou não? Então, a gente sempre tenta, nos feriados, não marcar nada. A gente sempre tenta nos feriados não marcar nada. Então, por exemplo, se eu fiz o planejamento, por isso que é bom fazer do ano todo, viu como é bom? Porque a gente vai batendo, vai batendo, vai batendo. Opa, essa reunião aqui bateu num feriado, né? A reunião é toda quarta, sexta, bateu num feriado, o que a gente faz? A gente olha e vê qual é a outra possibilidade. Entendeu? Eu fico procurando ali ver as possibilidades que eu tenho naquele mês de fazer aquela determinada reunião. Mas a gente acrescenta ou a gente deixa livre para quando, no caso, o senhor marcar, ou a gente ou essa parte dessa reunião é o senhor que coloca na agenda. Quando chega para o presbitério, ela já vem na agenda. Isso, a gente segue uma ordem. Qual é a ordem? Eu faço a agenda geral e depois eu mando para as bases a agenda para montar a agenda da base, da congregação. Primeiro eu faço a agenda geral, agenda que todo mundo tem que participar. Né? Essa que vocês estão vendo aí é a agenda que todo mundo tem que participar. Entende? Por isso que ela não tem muita coisa. Ela tem as redes, porque a gente decidiu que as redes seriam todas no mesmo sábado. Entendeu? Seriam todas no mesmo sábado. Então, a gente colocou ali tudo igualzinho. Mas essa aqui é a agenda geral. E aí a gente manda para o presbitério poder avaliar e ver qual é a agenda agora que vai ser adotada para a base, para a congregação. E no caso, quando ela é enviada para o presbitério, vem com os dias da rede. Essa parte da agenda da rede vem mais ou menos, que nem o senhor falou, vem montada. Aí chega para o presbitério. A rede ela pode funcionar diferente na data. Por exemplo, sempre o primeiro sábado, rede de homens. Sempre o terceiro sábado, rede de mulheres. Ela pode ser trocada ou ela precisa também permanecer acompanhando isso? Ela precisa permanecer porque foi um combinado que nós fizemos
para que todas as redes do Ministério funcionassem naquele sábado. Ah, tá, entendi. Por que a gente fez esse combinado, Lu? Porque, às vezes, nós queríamos fazer, por exemplo, confraternizações das redes, geral. A gente não conseguia nunca alinhar uma data. Por quê? Não, a minha rede funciona tal dia. Não, a minha funciona tal. Então, a gente marcou um sábado que fosse comum a todas as redes, e aí, quando quiser marcar alguma coisa, teria outros sábados. Entendeu? Não ficava aquela briga de ir procurando qual sábado a gente vai ter. Porque não está funcionando cada um num sábado. Todos estão funcionando, só que aí foi um acordo entre todo o presbitério. Captou? Fechou? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou eu posso fechar esse assunto? Pai, Pode perguntar. ô pai, não, só a respeito da agenda, como falou a respeito da agenda do presbitério dos aspirantes, nós participamos da reunião de unidade. Mas tem uma outra aqui que eu também recebi o panfleto, só uma pergunta já que está dentro da agenda. A reunião do Centro Apostólico Virtual, está marcado dia 13. Nós também participamos? É aquela reunião que vocês participam. Porque uma está escrito assim lá na agenda, reunião de unidade, e no dia 13 já não está mais reunião de unidade, está reunião do Centro Apostólico Virtual. A gente também participa? Ah, não. O centro Não. apostólico é outra coisa. Ah, então tá. Essa daí é dos representantes. Ótimo. Não é para usar vocês, não. Entendeu? Beleza? Marquinhos, você queria perguntar? Queria, já até me perdi aqui. Eu ia falar aqui que eu ia perguntar aos seus algo, mas aí quando o Genilson parece bloqueei sem querer aqui que eu ia perguntar. Desculpa. Era algo da agenda mesmo, mas... Ah, tá, lembrei. Apóstolo, quando o senhor faz essa agenda aqui, o senhor faz essa agenda sozinha, leva para o seu presbitério, ou para o líder de base, não sei como funciona, e aí depois, como o senhor falou, vai para as bases complementar. Porque o que acontece? Quando eu fiz a agenda que eu enviei para o senhor, como o senhor falou que era por igreja, no caso por base, foi o que eu entendi, posso ter entendido errado, eu coloquei, por exemplo, as reuniões de líderes de área, bimestrais. Aí eu coloquei na agenda. Né? Então, obviamente, aí é a minha pergunta. No caso, eu fiz, porque é um trabalho do Talmide, mas caso fosse para Vera mesmo, para fazer, eu teria que ter feito com o presbitério junto. Certo? Cada um... O que eu faço, Marcos? Quando eu faço agenda, eu faço com as datas, né, que eu lembro, que eu acho que são importantes. Eu sempre utilizo a agenda do ano anterior para poder ter uma base do que era importante. Depois eu mando no grupo, onde tem todo o presbitério, e eu pergunto para eles, pessoal, deem uma olhada e verifiquem se eu não esqueci nada. Porque quando nós fizermos a reunião presencial para debatê-la, a gente precisa debater aquilo que é excepcional, aquilo que é extraordinário, e não o ordinário. Porque o ordinário, eu faço e peço o pessoal dar uma passada de olho. Entendeu? Porque é sempre bom, você sempre esquece alguma coisa, né? E aí tem pessoas no presbitério que tem um olhar mais minucioso. Profetisa Márcia. Profetisa Márcia é uma pessoa que sempre agrega muito, né? Ah, olha aqui, isso aqui faltou, não vai colocar, né? Ah, opa, obrigado, vamos lá, vamos inserir. Então eu faço as mudanças. Quando eu vou para a reunião, eu levo as mudanças no digital, mas eu também imprimo. Para que eu faço essa impressão? Eu distribuo na hora para o pessoal poder ali dar uma olhada, dar uma rascunhada. E eu coloco na televisão ou no computador para a gente ir alterando o que o pessoal for falando. Entendeu? Porque existem eventos que a gente precisa modificar ali na hora.
E aí eu vou inserindo até sair a agenda final, que é a agenda que vai para as bases para ser repassada para os líderes inserirem aí os eventos que são pertinentes às bases. Foi o que nós vivemos, então, no final do ano passado, quando o senhor fez essa reunião geral de presbitério, que foi para bater a agenda. Isso aí. Aí o pessoal foi dando ali, o senhor foi ali na hora, fala, pessoal, o que vocês acham e tal. Foi ali, já estava todo mundo de todas as bases, é isso? Isso obrigado, aí. pastor. Valeu, obrigado. Aquela agenda que a gente faz é a agenda geralzona. Claro que eu já mandei para apreciação, antes da reunião, entendeu? É igual, por exemplo, você vai fazer a reunião com alguém, com um grupo. Manda para o pessoal a pauta, para o pessoal poder dar uma avaliada na pauta. Pessoal, esqueci algum assunto? Por quê? Quando você chega lá, você já tem mais ou menos o que deve ser abordado na reunião. A mesma coisa acontece com a agenda. Se você não faz essa avaliação, deixa tudo para cima da hora, você não tem como exigir que as pessoas interajam com você, até te ajudem. E aí tem aquela frase que todo colérico faz: ninguém me ajuda, porque ninguém está me ajudando, eu faço tudo sozinho. Por que você faz tudo sozinho? Porque a gente, às vezes, não compartilha. Aquilo que você está fazendo, peça para outras pessoas apreciarem. Elas podem te ajudar. Entendeu? Te ajudar antes e durante. Né? Eu estou falando isso, gente, que eu aprendi isso a duras penas, tá? Eu era o cara que falava, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinho, né? E a duras penas eu tive que aprender. Estou aprendendo ainda. Confesso a vocês que eu estou aprendendo, mas já consegui avançar algumas coisas. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu posso encerrar esse assunto. Não voltarei mais. Fechou? Todo mundo já está habilitado a fazer agenda? Posso falar? O pessoal já está habilitado a fazer agenda. Vou falar na Coese. Falar, Amém, amém. 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 Falar, pode mandar fazer agenda porque o pessoal já está habilitadíssimo. Tiveram aula e disseram que não tinham nenhuma dúvida. É isso aí? Só não fala habilitadíssimo, porque aí vai dar a impressão que ele está com muita habilidade mesmo. Assim, não, dá o jeito, dá para desenrolar, entendeu? Fala mais baixo um pouco. Não. Se eu fizer isso, eu estou me queimando, cara. Eu estou me queimando, que aí... Não, apóstolo, brincadeiras à parte, as duas aulas, a primeira, ela startou, né, o conhecimento. Uma coisa é como nós fazíamos aqui. Aqui a gente fazia de uma metodologia totalmente diferente. A partir de então, a primeira aula, o conhecimento veio, e agora hoje foram mesmo os pontos para ajustar, tirar as dúvidas, e eu acredito que eu vou conseguir agregar legal no nosso presbitério aqui, trazendo essa metodologia que vocês aplicam, tá bom? Muito obrigado, a aula hoje, excelente. Amém, amém. Sexta-feira eu vou estar com o teu pastor, aí eu vou falar para ele, presbítero Guga tá bombando na Terra dos Viventes, ele é o fazedor da agenda de olho fechado. Vamos lá, pessoal. Vou então fechar aqui, hein? Glória! Pessoal, próximo assunto que a gente vai tratar é um assunto também muito importante, e eu sei que muita gente, às vezes, quebra a cabeça com isso, que é supervisão de áreas, supervisão de ministérios. Preste atenção numa coisa. Supervisionar não é liderar. Repetindo. Supervisionar não é liderar.
ok? Quando você é posto para supervisionar uma área, o que você precisa fazer? Primeiro passo, você precisa estudar qual a dinâmica de funcionamento que o ministério quer daquela área ou daquele ministério. Então, vamos lá. Sendo mais claro, o que a igreja espera de um funcionamento redondinho daquela área? Por exemplo, vou botar aqui uma coisa que vocês já tiveram aula, vocês já sabem. Consolidação. Tá, eu não sou o líder da consolidação. Eu sou o supervisor da consolidação. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar quais são todos os passos que a consolidação precisa para funcionar redondinho. Por quê, pessoal? Porque eu preciso colaborar com o líder no funcionamento. Se eu sou o supervisor, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar aquele líder no funcionamento para que depois eu possa exigir que aquilo funcione corretamente. Mas como eu vou fazer isso se eu não conheço a área? Então, vamos lá. Se você é uma área que você tem acesso ao protocolo, ok? Protocolo. Como que é feito o protocolo, pessoal? A igreja ela tem um regimento interno. Se ela tem um regimento interno já feito, elaborado, a igreja tem como te dar esse regimento interno e você saber como funciona aquela área. Se a igreja não tem como ainda ter um regimento interno, o que você vai fazer? Você tem que se virar, você é o supervisor. O que você tem que fazer? Você tem que buscar com o líder anterior, marca uma reunião com ele e dizer para ele, olha, eu gostaria de saber como que a área funcionava na sua mão. Como é que a área funcionava? O que você fez? O que você deixou de legado? Ok? Até para você entender o que você tem nas mãos para trabalhar. Perfeito? Se você vai falar com o líder e você percebe que não foi feito muita coisa, o que você faz? Você pega tudo que o líder anterior te deu como informação e vai bater com o presbitério da igreja. Pessoal, eu gostaria de saber com vocês, eu conversei com o líder do ano passado, ele falou que a área de consolidação é isso. É só isso ou está faltando mais alguma coisa? Por quê, pessoal? O trabalho do líder do ano de 2026, inicial, é fazer com que a área continue funcionando, é manter o legado. Beleza? Então, coloque aí. Primeira coisa, você precisa ajudar o líder que você está supervisionando a fazer. Dar continuidade ao legado, ao que foi deixado. Por quê, pessoal? Isso aqui é importante. Se você está pegando, se você está pegando um líder que ele já tem uma equipe, ele precisa ganhar o coração dessa equipe. E não se ganha o coração da equipe desfazendo o que o outro líder deixou. A gente precisa abandonar, pessoal, a cultura do apagamento. Ok?
Vocês lembram do ano passado que eu dei uma aula sobre liderança, falei sobre a cultura do apagamento? Naquela aula, eu falei na sua posição de líder. Nessa aula, eu estou falando da sua posição como supervisor. Você não é o líder, você é o supervisor. Só que você tem que olhar e ajudar esse líder a não manter a cultura do apagamento. Então é falar, ó, querido líder, você não pode ter a cultura do apagamento. A gente precisa, nesse primeiro momento, manter o que o líder fez. Poxa, meu supervisor, mas o que o líder fez não é o suficiente. Legal. Você já entendeu isso? Beleza. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai manter nesse primeiro mês o que o líder estava fazendo, entender todos os buracos, e agora, líder, você tem que ganhar confiança da equipe. Porque, pessoal, não se ganha confiança da equipe dizendo, ó, tudo que vocês fizeram não foi nada, e já falei tudo novo. Não. Eu ganho a confiança da equipe, faço uma reunião. Pessoal, esse primeiro mês, a gente deu continuidade, eu entendi a dinâmica de vocês. Eu gostaria agora de fazer uma reunião para saber o que nós poderíamos aperfeiçoar. Quais são as sugestões de vocês para o aperfeiçoamento? Ó, tem uma regrinha. Lembra disso aqui, ó. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Quando você quer trabalhar, você sempre pede o que o outro tem a falar para depois você falar. Então, você sempre vai pedir o que vocês têm como sugestão. Depois você dá as suas sugestões. Fala, Genilson. Pai, uma pergunta. O senhor falou que quando nós formos supervisionar, nós falamos com a liderança antiga, aí eu queria saber, e depois perguntamos para o presbitério se falta mais alguma coisa, se precisa mais alguma coisa ser acrescentada. Um presbítero específico, com quem que a gente pergunta? Então, você pode falar com o supervisor anterior, supervisor antigo, você pode falar com o líder do presbitério, tem um presbítero que está presidindo ali, que preside o presbitério, pode perguntar para ele o que ele espera daquela área. O que você espera da área? Quais são os passos que você espera? Porque quando alguém dá algo para ser feito, as pessoas geralmente elas têm uma expectativa. Qual é a sua expectativa? Ah, não tenho expectativa nenhuma. Cria. Então você está ou no mato sem cachorro, ou você tem uma oportunidade de trazer as suas ideias. Beleza? Tá? Quando eu digo no mato sem cachorro, porque às vezes você não tem noção nenhuma. Quando a pessoa diz, não, você tem a oportunidade de criar, você fala, meu Deus, eu não tenho noção nenhuma, ainda vou ter que criar algo do que eu não tenho noção. Então é muita pesquisa. É você olhar para outros lugares, é você pensar, né? Porque a gente às vezes não tem que inventar a roda. A gente tem que às vezes olhar para um lugar que já está funcionando. E no reino de Deus, tudo se copia. Entendeu? Porque tem gente que já recebeu. Mas eu estou copiando. Gente, qual o problema? Sejam meus imitadores. Ok? A única coisa que você tomar cuidado é você não dizer que a invenção é sua. Né? Você tem que ter pelo menos essa hombridade de dizer, ó, eu peguei de uma igreja tal, estava olhando, eu achei interessante e vamos aplicar a nossa realidade. Não tem problema nenhum nisso. Fala, Marcinha.
Não desmarcou, não, Marcinha. Não desmarcou, não, desbloqueou. Tá conseguindo desmarcar, não? Tá perto. Eu não estava conseguindo liberar o áudio. Eu estava tocando, mas não estava liberando, mas a Lívia me ajudou. Ah, beleza. O irmão Genilson, ele fez uma pergunta, que era que eu ia fazer também, mas eu ia fazer depois dessa primeira fala que o senhor teve, que quando nós vamos ao anterior, né, aquele líder ou supervisor anterior, antes nós devemos ter acesso, procurar saber se existe um protocolo, né? Que às vezes a igreja ou a congregação ela já tem esse protocolo, e ir ao outro seria só no caso de não ter esse protocolo. Agora eu pergunto, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: esse protocolo ele vem de um estatuto que serve para todas as igrejas, ou cada base ela cria o seu próprio protocolo? Então, geralmente, quando se vem de um ministério, já existe um protocolo que não é um estatuto, é um regimento. É um regimento interno. Então, esse regimento já vem padrão, já é o funcionamento padrão, entendeu? Daquele ministério. Mas existem áreas que não têm esse regimento padrão, e aí se tem a liberdade de criar alguma coisa. Mas é sempre importante perguntar para o presbitério se alguém ali tem alguma expectativa de como a coisa funcione. Entendeu? Porque às vezes a gente está tendo um olhar sobre algo, mas existe já uma expectativa. Então é bom que a gente consiga contemplar a expectativa do grupo e a gente também possa aperfeiçoar a expectativa, né? Porque o nosso olhar sempre é diferente do outro. Entendeu? Entendeu? Então, pessoal, você vai fazer... no primeiro mês, você orienta o líder a fazer o quê? A fazer essa manutenção do que já era feito. Depois, conversa com as pessoas sobre o que elas podem acrescentar, e aí o líder também traz as ideias deles, mas sempre submetendo. Pessoal, o que vocês acham? O que a gente consegue construir? Ok? Porque, pessoal, como a gente já falou sobre na aula de liderança, sobre a liderança autoritária, que às vezes ela é necessária, a liderança participativa, que é esse segundo momento, e depois tem essa liderança emancipativa, que é quando a gente deixa a pessoa criar. Pode criar, não tem expectativa nenhuma, confia em você, dê o seu melhor, né? A gente brinca, né? Faça o teu nome, né? Deixa aí o teu legado e vamos lá, vamos construir. Então, a gente precisa, principalmente quando está trabalhando com uma equipe que não foi gerada por nós, ter essa liderança participativa é muito positivo e necessário, até para que a gente possa descobrir dessas pessoas que estão trabalhando conosco quais são as habilidades que ela tem. Porque, pessoal, nem todo mundo tem as habilidades que a gente acha que as pessoas têm. Porque, presta atenção numa coisa, uma coisa é a gente perceber que a pessoa tem uma habilidade, e a segunda coisa é ela querer desenvolver essa habilidade. Porque às vezes você percebe que a pessoa tem, mas a pessoa não quer. E não tem como você desenvolver aquilo que a pessoa não está aberta a desenvolver. Ok? Tem que haver um querer, tem que haver uma abertura. Então é muito importante que a gente tome esse cuidado. Tá bom? Pode falar, Marquinhos. Desculpa o ventilador aí, tá? O que acontece, apóstolo? As bases, ela tem regimento interno, cada uma, ou o centro apostólico tem um regimento interno que é compartilhado com as bases e todos eles seguem o mesmo padrão? Então, Marquinhos, a gente não conseguiu ainda fazer um regimento interno para tudo. A gente está em fase ainda de elaboração, de organização desse regimento interno. Porque esse regimento interno, ele precisa ser escrito,
né? Então, a gente tem alguma coisa, mas desde o ano passado que a gente está trabalhando nessa, vamos dizer assim, nessa unificação de algumas coisas. Eu também não gostaria de unificar tudo, até porque eu acho que algumas coisas elas acabam engessando, entende? Então, eu acho que é legal você ter parâmetros, você ter indicadores, mas você regimentar tudo, eu acho que acaba tirando um pouco da criatividade e do avanço de algumas pessoas. Entendeu? Ok, pessoal? Fala, Genilson. Então, o que a irmã Márcia e o irmão Antônio falou é muito pertinente com relação ao regimento interno. Eu queria tirar essa conclusão, essa dúvida, melhor dizendo, pai. Por quê? Eu faço parte da liderança do louvor lá da igreja, né? Queria tirar a dúvida com o senhor. E aí, eu queria saber em qual regimento, tipo, nós tivemos uma reunião agora, eu acredito que nem todos estavam na reunião, né, pai? Que a gente teve agora de presbitério e dos aspirantes, e nós falamos justamente a respeito de louvor, né? Falamos a respeito de louvor. Aí eu queria saber em qual instrução eu deveria caminhar dentro daquilo, porque eu já ouvi tipo a ministração que o pastor Genival ministrou já pela terceira vez, porque eu estava no Viegas e a gente fazia a parte teórica no louvor. Ele é líder do Centro Apostólico e eu já escutei a respeito de louvor, inclusive aquilo que ele ministrou lá, já é a terceira vez. Inclusive o pastor Genival foi ter na nossa congregação, lá em Campo Grande. Então, assim, eu gostaria de saber em qual regimento nós iremos seguir dentro daquele assunto. Por quê? Eu sou líder do louvor, mas eu tenho o meu supervisor, ok? E aí o supervisor, ele não caminha naquilo que, vamos dizer, no entendimento, ainda não caminha. Em qual que eu devo? No do Centro Apostólico ou no do supervisor de área? Então, o supervisor, No até supervisor. que entenda. Entendeu? Até que entenda. Então, a gente precisa entender que nada é por força ou por violência. Que a gente precisa caminhar e compreender que as coisas vão se ajustando. Entendeu? E como é que a gente faz? Apesar da gente já ter chegado ao entendimento, a gente coloca em prática Romanos 15. Se o teu irmão ainda não entendeu o que você entendeu, caminhe com aquilo que ele entende. Entendeu? Porque aí nós temos a prática do amor. Entende? Sim, pai. É só para me trazer o entendimento mesmo, pai. Porque assim, eu tô aqui para aprender, né? Sim. Então, assim, eu gostaria de saber, né? E foi muito pertinente sobre tudo que está sendo falado aqui. Aí, por isso que eu tô perguntando, só para trazer um alinhamento mesmo para minha vida e pro ministério ao qual eu tô liderando. Tá bom, pai? Sim, beleza. Amém, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, vamos avançar. Então, pessoal, nós temos... Oi, Lu, fala. Apóstolo, e nesse caso que o irmão Genilson falou, quando esse caso ele é ao contrário, não que eu esteja supervisionando uma área, não é nada disso, mas vamos lá, vamos supor que eu esteja na supervisão de algo e o líder, no caso, ele ainda não tem essa mesma visão, não acompanha ainda essa mesma visão. Nesse caso, como seria a nossa forma de supervisionar
um líder que ainda não entendeu essa parte também. Como a gente poderia nos posicionar diante disso? Conversando. Nada é imposto, Lu. Nada deve ser imposto. A igreja ela não pode ser um ambiente de guerra. A igreja ela precisa ser um ambiente onde a gente possa, por exemplo, se eu percebo que você não entendeu alguma coisa, eu não tenho que fazer daquilo uma guerra. Eu tenho que fazer daquilo primeiro, um alvo de oração, ok? Para que ou você entenda ou eu entenda, né? E segundo, eu preciso me aprofundar no assunto, para que eu possa ajudar em amor o meu líder a entender, ou meu liderado a entender aquilo que eu já entendi. Entendeu? Nada vai ser imposto para as pessoas. A gente não pode fazer isso, né? A gente precisa, ao máximo, caminhar para não ferir aquilo que diz lá em Efésios 4, né? Olha o que diz lá. A gente já leu várias vezes esse texto, mas só para a gente poder fundamentar. Olha só. Versículo 2. Sejam sempre humildes, gentis, pacientes, suportando, olha aí entra o suporte, suportando uns aos outros em amor, e façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito mediante o poder unificador da paz. Então, o que eu faço? O que está roubando a nossa paz? O que está roubando? Então, qual é o meu papel? Meu papel é ser humilde, paciente, gentil, perdoador. E aí, o que eu faço? Eu vou, no momento oportuno, conversar sobre o assunto. Então, independente acredito que a palavra seria essa. Então, independente do posicionamento, do lugar que a gente esteja ocupando naquele determinado momento. Se aquilo não é algo que foi compreendido por ambas as partes, então a gente pode, vamos dizer assim, recuar, estarmos em oração e até que aquilo ali seja algo alcançado por todos, para que não gere justamente um conflito, mas que também a gente não deixe, como é que eu vou dizer? A gente não deixe simplesmente para lá, mas a gente busque no Senhor um alinhamento daquilo dali, até porque para trazer um crescimento. Traz um crescimento para nós e traz um crescimento também para as pessoas. Porque, Lu, o objetivo nunca é afastar as pessoas. Sim. Os conflitos, eles fazem parte da caminhada. Eles fazem parte, não tem como. Onde tem relacionamento humano, vão ter conflitos. A grande questão é como a gente se comporta diante do conflito. Entende? Então, por exemplo, se a gente erra em algo, não tem problema da gente pedir perdão. É importante a gente pedir perdão. Cara, eu errei. E a gente não tem que acertar em tudo. Entende? Eu acho que a gente, às vezes, fica aquela, não, a liderança tem que acertar em tudo. A liderança não tem que acertar em tudo. Ela só precisa ser humilde. Para fazer o quê? Cara, errei. Me perdoa. Eu te amo. A nossa aliança, a nossa unidade está acima do nosso conflito. Entendeu? A gente tem que ter isso em mente, né? Então, quando a gente tem isso, o que a gente tem que fazer? Se a pessoa não está entendendo e
e a situação ela está indo além, o que você faz? Você recua. Olha, eu quero te pedir perdão se isso te ofendeu. Você não está abrindo mão do que você entendeu. Você só está recuando porque você enxerga que a sua razão Eu não sei se a internet caiu aqui ou foi no apóstolo. Eu não Aqui sei também se deu um apagão na voz do apóstolo. Deu um para apagão na mim voz dele. foi a do senhor, mas eu não consegui ouvir nada. deve ter sido a minha. Estou ouvindo agora? Não. Até onde vocês ouviram? A resposta do senhor não deu para ouvir. Quando o senhor foi falar, ela travou na mesma hora. É. Então, aí, Sobre então o que a recuo, gente cara. faz? Estava falando sobre o Hã? recuo, cara. Sobre O recuar. recuo. Se a gente percebe que a situação ela está indo para um extremo, o que a gente faz? A gente recua. Recuar, você não está abrindo mão do que você entendeu. Você só está dizendo o seguinte, cara, você é mais importante do que a minha razão. Entendeu? O que a gente prefere? Ganhar o coração de alguém ou ter razão? Infelizmente, a gente prefere mais ter razão do que ganhar o coração. Isso não está dizendo que a gente vai desistir. Só que a Bíblia diz que existe um tempo para tudo. E o que é o tempo para tudo? É a gente perceber qual é o tempo da gente voltar naquele assunto. Entendeu? Então, vamos lá. Eu percebi que eu estou te perdendo, me perdoe. Onde que você acha que eu errei com você? Não, acho que foi aqui. Me perdoe por isso. Me perdoe. Entendeu? E aí, quando as coisas estiverem mais calmas, a gente volta a conversar sobre o assunto. Não num tom de acusação. Não no tom, você errou. Olha, eu acho que naquele dia, isso aqui não foi legal. Acho que naquele dia, tanto eu como você, eu acho que a gente não se comportou legal. O que você acha disso? Entenderam? Então, assim, é desafiador, gente. É desafiador, porque você tem que ser manso como Jesus. E eu sei, eu sei. Você vai ter que renunciar, você vai ter que chorar, porque a sua vontade é falar algumas coisas, a sua vontade é ter razão, porque a nossa carne, gente, ela quer ter razão, ela quer falar, ela quer dizer, cara, você está errado. Mas aí é a hora que você, como líder, tem que entender quando recuar. Não quer dizer que você vai ganhar o coração da pessoa. Mas você precisa ter a consciência de que você fez tudo. Porque o que a Bíblia nos orienta aqui é que façam todos os esforços. Não quer dizer que você vai ter sucesso. Não quer dizer que você vai conseguir. Mas quer dizer que você vai fazer a sua parte. Compreende? Entendeu? Fala, Guga. Então, só compartilhar com todos aqui, eu já passei por algo parecido, foi muito difícil, pelo simples fato de que todos nós, temos dificuldade para nos despir totalmente do ego. Quando eu falo do ego, é a palavra eu tenho razão. O eu tenho razão, ele de verdade, ele é demoníaco, ele não vem de Deus. Né? A prova disso é que Jesus abriu mão de toda a razão para fazer o que fez por amor a nós. Aleluia. E o resultado desse processo que eu passei, que foi bastante difícil, isso eu estou comentando em poucas palavras, mas foram meses que eu tive que passar esse processo. O resultado é que hoje essa pessoa, eu e ela, nós temos uma intimidade, uma sinergia
que certamente, se a palavra eu tenho razão não tivesse saído do meu coração, eu não teria vivido o que eu tenho vivido com essa pessoa hoje aqui. Essa pessoa é do presbitério, a gente está falando de 2 presbíteros, tá? A gente está falando de 2 presbíteros. Mas o Senhor, ele é aquele que sempre vai nos dar o norte. Né? Em que sentido? Eu não tive paz. Eu vim para casa e joelho e chorei aos pés do Senhor e sempre com aquele pensamento. Cara, eu estou com razão. Porque era carne, o pensamento era carne. E aí a voz que soava no meu ouvido, muito gentil, muito sussurrando, era: larga a mão disso. Larga a mão disso. Então, assim, que fique para a gente solidificar, porque todos nós, eu acredito que todos os que estão aqui, nós vamos ser tratados nessa área. E não é fácil. E também não digo que eu não vou ser tratado de novo, tá, irmão? Não é porque eu fui aprovado uma vez que Jesus vai falar: não, você nunca mais vai voltar nessa fase. Não. Tem fase que Jesus bota a gente várias vezes. Tá bom? É verdade, verdade. Muito bom testemunho, Guga, muito bom. Porque não adianta, gente, é algo que a gente até precisa passar para a gente entender que todo mundo tem processo. Todo mundo tem processo. Vocês têm processos, eu tenho processos, todo mundo. E os processos, eles nunca são solitários. Eles sempre vão envolver alguém. Agora, a grande questão nisso tudo é que eu não quero mais, aí eu estou falando da minha opinião, né? Eu não quero mais ser um complicador do processo. Eu quero ser um facilitador. Eu decidi na minha vida, porque você sabe, quando você passa por um momento difícil, você pode tomar a decisão e falar assim: cara, eu quero complicar a parada. E a gente sabe que a gente consegue complicar, não é? A gente consegue complicar, a gente consegue. Só que eu decidi não ser mais um complicador. Então, por exemplo, muitas vezes você vai me ver recuar. Por quê? Ao invés de ter razão, eu prefiro ter o coração. Naquilo que for possível. Entendeu? O que depender de mim. Entende? Então a gente precisa caminhar dessa maneira. Né? Aquilo que o Guga falou. Vai ser difícil, a gente vai chorar, a gente vai perder sono, vai ficar dizendo um monte de coisa, gente. Tudo isso. Mas, desculpa, uma coisa a gente precisa ter. Cara, o que eu posso fazer para descomplicar? Isso garante que a pessoa vai querer descomplicar? Não. Não garante. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso acrescentar? O que eu posso corroborar com outros? Amém? Dando para entender, pessoal? Entendeu? Então, o que depender de vós, o que depender de nós, que nós tenhamos paz com todos. Nós tenhamos. Se as pessoas terão conosco, é outra questão. Entendeu? E aí vai depender muito de como ela te enxerga. Né? Se ela tem uma aliança contigo, a aliança sempre vai gritar mais alto. Por isso, gente, que é muito importante que você entenda essa questão da aliança. Né? Entenda. Porque quando você tem aliança, você tem consideração. E o que eu falei, a gente vai errar. A gente vai ter problema. Mas se a gente tem aliança, por mais que eu esteja com raiva de você, que vai acontecer, por mais que a gente tenha... Mas, cara, eu tenho uma aliança. Eu sou uma pessoa de aliança. E assim, eu vou fazer de tudo. Até abrir mão do que eu acho que é certo. Só para eu poder te ajudar no processo e você entender o que eu entendi. Ou até mesmo o contrário, né? Porque a gente às vezes quer muito que o outro entenda, mas na verdade a gente tem que entender também, né? Não é somente o outro. Entende? Então, assim, é a caminhada. Amém? Então, vamos lá. Agora, para a prática, tá quase acabando a aula
E a gente tem que ir aqui agora para a prática, mas faz parte. E aí, pessoal, você está fazendo a supervisão, já expliquei aí como é que você tem que fazer com a questão, né, de ajudar o líder, ok? Você não pode liderar por ele, você tem que supervisionar, observar, ok? E você tem que chegar para ele e dizer, olha, isso aqui, eu quero te aconselhar a você tomar um outro caminho. Isso aqui, você está deixando faltar. Você está precisando de ajuda? Porque, pessoal, na supervisão, a gente não tem que ficar apenas... como é que eu vou dizer para você? A gente não tem que ficar apenas olhando o erro. A gente tem que ser um facilitador. Eu digo, gente, que liderança é facilitação. Então, você está ali, ó, você está vendo que você está com dificuldade de fazer isso. Você quer ajuda? Ajudar não é liderar pela pessoa. É você dar orientação, ó, faz isso, eu estou contigo, eu vou na reunião, né? Uma vez eu falei para uma pessoa que eu queria muito que ela pregasse. E ela disse assim, mas eu não consigo pregar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, não é, como eu falo para vocês, não é por força nem por violência. Eu fui conversando com ela. Aí ela falou assim, eu vou pregar. Eu falei assim, vai pregar? Eu vou estar lá. Aí ela falou, mas eu não vou estar lá para avaliar a sua pregação. Eu vou estar lá para dizer para você, eu estou contigo. Entendeu? Porque eu estava tanto tempo tentando fazer ela pregar, que eu falei, cara, eu vou estar lá para dizer que eu estou contigo. E eu estava sentado lá, vibrei, estava junto com a pessoa, e a pessoa hoje não tem mais dificuldade para pregar. Você está entendendo? Por quê? Porque às vezes o que a pessoa precisa, gente, é de presença. Entende? Então, quando você estiver supervisionando alguém, ofereça ajuda, ofereça presença, não assuma responsabilidade pela pessoa. Entende? Porque a gente, às vezes, tem esse mal, a gente quer ajudar e a gente assume. E aí, quando você assume a responsabilidade pela pessoa, você acaba... como é que... Meu Deus, agora me faltou a palavra. Você acaba... Não é manietando a pessoa, não. Você acaba castrando a pessoa. Oi? Sabotando. Não, é como se você estivesse castrando a pessoa do desenvolvimento. Entendeu? Então, você não está ali para castrar essa pessoa. Você está ali para dizer para ela, ó, vai. Foi bom? Olha, foi ótimo e você vai melhorar, em nome de Jesus. Amém? Sempre, gente, seguindo a técnica sanduíche. Fala tudo de bom, depois fala do problema e termina com tudo de bom. Entendeu? Não valorize o que é ruim. Sempre valorize o que a pessoa tentou fazer de bom. Entendeu? E fala do problema. Tem que falar do problema até para que a pessoa possa avançar. A gente também não está aqui para ficar sendo demagogo, ficar fingindo que está tudo ótimo. Mas a gente precisa também ter um pouco de equilíbrio. Beleza? Sim ou não? Ok? E aí, pessoal, o que você precisa também ter em mente? Qual é a quantidade de vezes que eu preciso me reunir com a pessoa? Basicamente, uma vez por mês. Uma vez por mês para supervisão. Ok? E aí, perguntas. Como é que estão as coisas? Me dê um breve relato de como as coisas estão indo. Segundo, como você pretende aperfeiçoar, melhorar o que você está fazendo? E terceiro, como eu posso ser útil nisso? Pai, perdão, pode repetir só mais uma vez, pai? Por gentileza, eu me escrevi aqui. Desculpa. Como é que estão as coisas? Um breve relato. O que você pretende fazer
para melhorar o que você está fazendo. E terceiro, como eu posso te ajudar? Beleza? Uma vez por mês, eu acho interessante você marcar. Após, precisa ser presencial? Não. Pode fazer online, gente. Olha só como o online está maravilhoso. Né? Tendo uma boa internet, a gente consegue conversar de boa. Então, ó, faça uma vez por mês. Ah, a pessoa não me procura. Você procura a pessoa. Ok? E uma coisa também. Todas as vezes que você se propor a fazer algo, você precisa dar o feedback para a pessoa do que você fez. Ok? Vou falar no presbitério sobre essa demanda que você me trouxe. Anota na agenda. No dia da reunião que você vai ter com o presbitério, leva a demanda para o presbitério, anota também a resposta, e se você quer se ver livre, logo que acabar a reunião de presbitério, você manda uma mensagem para a pessoa. Olha, fulano, tive aqui a reunião com o presbitério, a devolutiva que eu tenho é essa, ou você vai escrever no dia da reunião que você já agendou, agende todas as reuniões de supervisão. Agenda, porque aí o que vai acontecer? Você não se perde. Você dá prioridade para aquela pessoa. Ah, porque, gente, presta atenção numa coisa. Tudo que não é agendado, a gente vai deixar para depois. Ok? O que você faz? Fulano, qual é o melhor dia e o melhor horário para você? Melhor dia e melhor horário. Ah, o melhor dia e melhor horário é esse? Beleza, então. Então, vamos marcar todos os meses nesse melhor dia, nesse melhor horário? O que acontece? A pessoa já tem um compromisso com você, você já tem um compromisso com a pessoa. Entendeu? E aí a gente não bate com a agenda. E aí você também, toda reunião de presbitério, você tem como dar devolutiva. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre tente marcar com a pessoa antes da reunião de presbitério. E aí você leva a demanda para a reunião, a demanda está fresquinha. E aí você também já dá a devolutiva para a pessoa. Ok? Uma outra coisa, pessoal. Tudo que vocês se comprometerem a fazer, façam, e se não conseguirem, dê um retorno para a pessoa. A pior coisa, gente, olha só, coisa horrível, horrível. É aquilo assim, ó, você conversa com a pessoa, super animado, e você diz assim, ó, eu queria que você visse tal data na agenda da igreja, você pode ver para mim, na reunião de presbitério? Aí você, como supervisor, posso, pode deixar. Ó, pode deixar. Você não anota, você não vê e você não dá retorno nenhum. Isso descredibiliza a sua liderança de uma forma assim, gigantesca. Tudo que você se comprometer, anota, leva para a reunião. Se não for possível, acabou a reunião, fulano, essa data não vai ser possível. Me manda 2 ou 3 datas alternativas. 2 ou 3 datas, me manda para eu poder ver aqui. Pegaram, pessoal? Ok? Você não pode perder a credibilidade com os seus liderados. Se você, na verdade, são os seus supervisionados, né? Se você não estiver dando conta de fazer algo que você se comprometeu, manda mensagem. Fulano, quero te pedir perdão, mas eu não vou dar conta de fazer isso. Eu não posso. Porque, gente, não adianta você fazer malabarismo. Tentar, não,
eu tenho que fazer, porque eu me comprometi, porque isso, porque aquilo. Você pega um monte de demanda, não dá conta, e aí sabe qual é a tua fama? De que você é alguém que se compromete com um monte de coisa e não dá conta de nada. Entendeu? Se comprometeu com fazer algo, não está dando conta, fulano, infelizmente, não vou conseguir, me perdoe, não vou conseguir te ajudar. Você quer que eu tente uma outra pessoa, ou você vai tentar, entende? O que a gente não pode, gente, é perder a credibilidade com as pessoas. Tá bom? Fechamos? Ok? Então, gente, supervisão pelo menos uma vez por mês. Tá bom? E aí, o que você vai fazendo? Você também vai perguntando para o seu supervisionado se ele tem alguma crítica a fazer sobre a sua supervisão. Por que é importante a gente perguntar para o supervisionado se ele tem alguma crítica? Gente, às vezes a gente está tão acostumado a fazer alguma coisa que a gente esquece de aperfeiçoar, de melhorar. Entendeu? E aí você pergunta para o seu supervisionado, fulano, você está satisfeito com a supervisão? Você gostaria que a gente melhorasse alguma coisa? Ok? E você não está prometendo o que você vai fazer. Você está escutando e dizer para a pessoa se aquilo que ela está dizendo, se aquilo tem lugar ou não. Ok? Porque às vezes ela está exigindo algo, ela vai exigir algo de você que não vai ter, não tem como você fazer ou não é necessário. E aí você a ouve e você explica, olha, eu entendo o que você está me pedindo, mas pensa comigo, se a gente fizesse dessa maneira, olha o que aconteceria, olha como seria. Então, não acho legal que a gente se encontre toda semana, entendeu? Se a pessoa não tiver nada para falar, fulano, você tem alguma coisa para falar? Não, não tenho nada, tudo maravilhoso. Tem certeza? Está tudo maravilhoso? Então tá certo, a gente vai continuar o trabalho. Beleza, pessoal? E aí eu quero fechar com a última coisa. O que você combinou de horário para começar e o dia, cumpra. Amém? Se você tiver algum imprevisto, pode acontecer, você tem que comunicar a pessoa, mas o que você combinou de dia e horário, sempre cumpra. Tá bom? Supervisão, pessoal, é muito importante. Tá? E aí, eu estou querendo mudar o negócio. Preste atenção numa coisa, você quer mudar o dia que você combinou, você tem que perguntar para a pessoa se ela tem disponibilidade. Não é chegar lá e falar assim, não vou poder nesse dia, nesse horário, vou marcar tal dia e tal horário. Não. A agenda da pessoa não está na tua mão. Fulano, eu estou com dificuldade de me encontrar nesse dia, nesse horário que nós marcamos. Eu já te peço perdão por isso, porque a gente fez o agendamento prévio. Haveria a possibilidade de nós marcarmos nesse dia e nesse horário? E se a pessoa não puder, se vira e faz na data que você marcou. Se a pessoa não se focar de doença, aí, gente, não tem como. Fulano, me perdoe, mas eu não estou conseguindo, é um caso que eu não posso voltar atrás. Às vezes você tem um agendamento no tribunal. Marcaram, me perdoe, eu vou ficar na falta com você, mas prometo repor. Aí você manda mais outras 2 datas, ok? Mas o que é combinado, pessoal, não pode ser imposto. Você tem que perguntar, pessoal, haveria possibilidade? Teria como? Sempre tentar, porque a agenda da pessoa não está nas suas mãos. Dúvidas? Terminamos sobre supervisão. Você não vai pagar mico na supervisão. Amém? Não vai fazer bobagem, em nome de Jesus.
Amém, presbítero Gustavo? Apóstolo, eu gosto também não só de utilizar essa visita mensal, mas de tentar estreitar o relacionamento com os supervisionados, né? Porque a gente volta à questão do ganhar o coração, né? Se você traz essa pessoa para tomar um café contigo, sem pretensão nenhuma, sem falar sobre nada de supervisão, quando for a data dessa reunião, desse encontro, a pessoa vai vir com alegria, sem peso, não vai ficar aquela coisa com um sentido de cobrança, até mesmo porque isso é horrível, né? Você passar como alguém que está se reunindo com a pessoa para cobrar ela, então isso é muito ruim mesmo. E eu gostei dessa sua dica das 3 perguntas aí, é bem legal, é um Ctrl+C, Ctrl+V bem legal de fazer. Assim, às vezes a gente faz isso naturalmente, mas Genilson até anotou ali a colinha, e tendo a colinha fica mais fácil, né, Genilson? E é isso. Amém, amém. A gente vai vivendo as coisas e a gente precisa montar os nossos protocolos interiores, né? Daqui a algum tempo, tudo isso que a gente está falando aqui vai estar internalizado em vocês, né? Vocês estão aqui ouvindo, mas quando vocês forem experimentando, né, experienciando, fala, caramba, eu lembro daquela aula, do que foi dito. É muito legal isso, porque você não está caminhando no escuro. Você tem aí parâmetros e depois é só revisitá-los, é somente rever, colocar em prática, gente, e renunciar a si mesmo. Renúncia faz parte da nossa caminhada, amém? E quando você achar que é impossível, existe um lugar chamado cruz, que é o lugar de semelhança com Jesus. Vá para esse lugar e aprende com Jesus. Amém? Amém? Então oremos. Oremos que eu peguei o intervalo de vocês e já vai dar 10 horas da noite. Faltam 10 minutos praticamente. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor é bom. Apesar de nós, o Senhor encontrou motivos no teu amor de nos atrair e nos arrebatar das mãos do diabo. Obrigado. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ajuda-nos, Senhor, a liderar como Jesus. Ajuda-nos a amar como Jesus. Ajuda-nos a abrir mão, como o Guga disse, como Jesus. Ajuda-nos simplesmente a ser aquilo que Ele é, porque isso é suficiente. Obrigado porque o Senhor tem nos desafiado. E obrigado porque o Senhor é um mestre por excelência. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Gente, obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado pela presença de vocês. Foi maravilhoso. Tá bom? Em nome de Jesus, estaremos juntos. Um beijo, queridos. Graça e paz. Boa noite.